Todo mundo pode muito, pode tudo, mas a gente tem que ter coragem de ser aquilo que a gente veio para ser, de ser aquilo que a gente nasceu para ser. Tem que ter muito peito para ter esse empoderamento feminino ou empoderamento feminino. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Então vamos lá, Edna, você colocou assim, ó, que você tem fome de entender os processos que envolvem o seu orgulho mal usado. Como é que é isso? Como é que o que você entende que é para você um orgulho mal usado? Que você não tem orgulho de si mesma e que você faz de maneira equivocada e é muito orgulhosa em alguns pontos. Como é que é isso? Explica melhor. É assim, eu tô no Humanoterapeuta 17, né? Tá. Fiz o curso de psicanálise o ano passado e já tô nesse processo aí de autoconhecimento, de desenvolver a espiritualidade já há uns 5 anos já que eu comecei. Tá. E assim, essa questão do orgulho mal usado, eu entendi durante, né, todos esses processos aí, estudando a psicanálise, fazendo análise também, fazendo blocos de tratamento, né? Eu terminei um bloco de tratamento o primeiro que eu fiz, né, em mim mesma, terminei no começo desse mês. Então eu entendi que a minha maior dor é essa questão do orgulho, de não perceber o meu valor, de não me dar valor, ou de me sentir muito, né, uma das minhas maiores dores é essa, de me sentir muito inferior às outras pessoas, inferior às questões que eu quero fazer e tudo mais, né? Então, é nesse sentido, assim, e agora, depois que eu entrei no Humanoterapeuta, aconteceu um processo de desconstrução muito grande, assim, de tudo que eu vinha estudando e percebendo, entendendo. Então, assim, tudo caiu por terra e eu estou num momento de reconstrução, de compreensão e de reconstrução. E está muito, muito bagunçado, assim, ainda dentro de mim, né, na minha cabeça, assim, as coisas. Porque a gente, Edna, a gente cria na nossa cabeça ilusões, né? E aí a gente fica vivendo uma vida baseada naquela ilusão, naquela coisa que a gente criou da nossa cabeça, né? Acreditando que aquilo é a gente. Mas aí quando a gente tira esse véu, que é o que faz o humanoterapeuta, que é o que faz o psicanálise, né? A gente então enxerga. Então, qual é o processo dos nossos cursos? O de despertar, né? O de acordar. Quando a gente acorda, a gente enxerga, né? A gente tira aquele véu e enxerga a realidade. Então, eu tiro a ilusão e enxergo a realidade. Então, o que acontece com essa realidade? Por que a gente cria a ilusão? Para a gente não ver a verdade. Mas só a verdade vos libertará. Enquanto eu estou na ilusão, eu estou presa. E aí eu fico querendo, não, o casamento tá bom, tá uma porcaria, mas eu acho que tá bom. Não, fingiu que não vejo. Conforme eu vou despertando, eu sou obrigada a olhar. E ali, eu não sou obrigada, eu que quero acordar. Eu não quero viver na ilusão, porque parece que tá bom, mas no fundo não tá. Por isso essa busca que as pessoas, que a gente vai tendo, todas as pessoas, eu, todo mundo. Então, a gente começa a ir em busca. Então, ou no trabalho, ou, meu trabalho tá bom, não tá. O casamento tá bom, não tá. Ou a vida sozinha tá bom, não tá. Então, a gente acorda, a gente desperta. Quando a gente desperta, a gente tira essa ilusão, esse véu da ilusão e olha para a realidade. Quando eu olho para a realidade, para a verdade, que é a verdade que nos liberta, que é sobre a verdade da minha... Não é assim uma verdade lá, não, é a minha verdade. A verdade, a minha vida é essa aqui. Não é aquela ilusão que eu inventei. Olha para a realidade, é isso que é. Essa é a verdade. Com base na verdade, na realidade, eu consigo perceber quais são as ações que eu preciso tomar reais, não ilusórias. Né? Reais. O que é que eu tenho que fazer? Porque se eu estou nessa situação, isso é responsabilidade minha, por alguma razão eu fui atraído para isso, eu criei isso, e eu só preciso, se eu estou aqui, eu tenho condições de resolver.
né? Sintonizei com isso, vamos ver o que tem aqui de aprendizado e o que eu posso fazer para aprender a lidar com isso. Ok. Partindo desse princípio que eu acordei, a gente então começa a... Vou fazer uma analogia aqui para você entender. Quando a gente desperta, e assim, e todo mundo desperta, não tem como não despertar com o curso de psicanálise e espiritualidade, com o curso de humanoterapeuta. Não tem como. Nunca, absolutamente, nunca mais você vai ver a vida da maneira que você via. Não tem como, porque você consegue, a gente aprende coisas, né, que dão base para a gente olhar e ter sustentação para resolver, não é? Já abre. Não, a gente vai olhar e fala, tá, ok, tem coisas aqui, eu preciso trabalhar. Aí vamos trabalhando, enfim. E aí, só que existe vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem sobre o acordar, né? Tava até falando com os nossos parceiros ontem sobre isso. Quando a gente acorda, como é, assim, a gente tem uma ilusão, e aí vem outra ilusão, porque a gente adora uma mentira. O ser humano adora inventar uma mentira ao invés de olhar para a realidade. E isso é o que deixa a gente preso. A gente tem a ilusão de que quando eu despertar, que acordar vai vir anjos do céu tocando trombetas e fogo de artifício, A gente acha que é assim. E não é nada assim. Como é, Edna, que a gente acorda de manhã? A gente acorda remelenta, bafuda, descabelada, amassada. Então, quando a gente acorda, a gente percebe a realidade. E aí é um momento, né, que a gente olha e fala, caramba, deixa eu dar um jeito nessa cara. Deixa eu tirar esse pijama, deixa eu me arrumar. O que eu tô fazendo? Né? Então, deixa eu me limpar, deixa eu arrumar, me ajeitar, deixa eu escovar os dentes, passar um perfuminho, deixa eu me melhorar, porque eu percebi que tá tudo bagunçado, que eu acabei me abandonando, que eu fingi que tava tudo bem, quando eu acordo eu vejo que não tá. Era um sonho. Foi exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo comigo. Então, a questão é assim, mas esse é o melhor lugar que a gente pode estar, porque é o real. E só a verdade nos libertará. Essas verdades todas, a realidade que a gente vive. Então, partindo desse princípio, quando você olha para mim e fala que você queria entender o processo que envolve o seu orgulho mal usado. Quando eu pergunto, me explica melhor isso, você fala de você se sentir inferiorizada. E aí eu quero que você me explique por que você acredita que o sentimento de inferioridade que você tem a ver com o seu orgulho mal usado. Eu não entendi. Você me fez uma pergunta, eu te falo, me explica, você me traz outra informação. Eu não estou dizendo que você está mentindo. Eu estou dizendo onde é que na Edna isso liga. Porque para a Andresa, eu não peguei. Por que você associa a sua inferioridade a um orgulho, o seu sentimento de inferioridade a um orgulho mal usado? Ou a sua inferioridade mesmo? O quanto você se coloca inferior, o quanto você se comporta como inferior, o quanto você é inferior, porque se você cria isso, é isso que você é, né? Então, o quanto você é, ou acha, ou sente, não importa, isso que a gente vai destrinchar aqui, que você acredita que tem a ver com o orgulho mal usado. Que parte? O que foi que você não me disse? Eu acho que tem muito a ver com como eu me sinto e como eu me coloco como inferior. Como é que você se sente e como é que você se coloca? Eu me sinto, por mais que eu estude, por mais que eu me prepare, que eu, sabe, tenha feito vários cursos, várias imersões durante todo esse tempo, eu ainda me sinto não pronta. É como se eu fosse ainda... Eu me sentia muito uma farsa até o momento que eu entrei no humanoterapeuta, né? Então, eu fazia os meus vídeos, criava os conteúdos, na hora que eu estou criando os conteúdos, eu me sinto, eu sinto autenticidade, eu estou fazendo porque eu gosto, e eu sinto muita conexão,
mas depois é como se eu estivesse falando uma coisa que eu não sou, que eu não vivo. E um dos meus valores principais é a questão da honestidade, né? Então, é, é muito essa questão de ser honesta comigo, com as pessoas, de estar falando uma coisa que eu realmente vivo, que eu realmente sinto. Então, é muito nesse lugar, assim, que eu me sinto de... ainda eu ainda não estou pronta ou eu não sou capaz de ser aquilo que eu quero ser ou que eu, assim, me sinto chamada a ser. Nesse sentido, assim, eu me sinto bastante não pronta. Então você tem um discurso, deixa eu tentar entender, que você tem duas coisas. Você não se sente pronta e não se sente capaz. Você falou duas coisas, né? Que às vezes você não se sente pronta e ao mesmo tempo você não se sente capaz. Ok, entendi. Então, notei aqui. Tá. E aí, por que é que quando você diz, eu tô fazendo os vídeos, você foi para esse lugar, eu tô fazendo os vídeos e eu me sinto ali que eu tô fazendo, que é legal, que tá conectado, que eu tô bem. Aí depois, eu acho que é tudo uma mentira. E o meu maior, a honestidade é um valor importante para mim. Aí se eu sinto que eu sou uma mentira, aí eu tô sendo desonesta, sinto que estou sendo desonesta e aí frequência foi para água abaixo. Uhum. E aí não tem... O Assim, que é que você fala? O que é que você fala nos vídeos, por exemplo, ou para as pessoas, que você acha que é uma mentira? Por que que você fala, se sente bem na hora que está falando, e depois você acha que é uma mentira? O que que na sua vida você faz de um jeito e fala de outro? Foi isso que eu entendi? Você fala uma coisa na internet, mas você vive de outro jeito. E aí, por isso, você acredita que é uma mentira. O quê? Ó, eu falo que é pra pessoa não sentir raiva, mas eu sinto raiva. Eu falo que é pra pessoa não ser grossa, mas eu sou grossa. O que é que você fala que você não faz? Que aí você sente uma mentirosa e aí o seu valor da honestidade pega e você, como não é uma mentirosa, você vai, enfim, sair da sintonia e, claro, não vai ter cliente, não vai ter, você não tem valor, não vai vibrar o valor. Pode ser o melhor vídeo do mundo, não importa, pode ser a melhor produção do mundo, não tem frequência, não funciona. Então, o que é que você fala no vídeo que não é uma verdade na sua vida? Eu falo muito sobre empoderamento pessoal, o empoderamento essencial, de se empoderar. E eu não me sinto, né, nesse empoderamento, assim, como eu me sinto muito inferior, me sinto muito, tipo, né, parece uma vida de mentira. Eu não sinto esse poder que eu falo, que eu sinto de falar e que vem muitas vezes, assim, que às vezes, assim, não é nem muito... Eu programo para falar uma coisa no vídeo, né, ou numa live, programava, né, porque agora eu até parei de fazer depois do manoterapeuta, eu parei e falei, eu quero me entender, eu quero primeiro curar essas partes, essas questões aí, para depois realmente fazer o que é para ser feito, mas é muito nessa coisa de empoderamento, né? Então, eu falo muito disso, estudo muito sobre isso, tenho muito uma questão, uma energia muito forte, uma conexão muito forte com isso, mas eu não sou, na prática, na minha realidade, eu não me sinto essa pessoa empoderada, eu não sou. Entendi. E o que você precisaria ser para ser essa pessoa empoderada? O que você pensa, acredita que a Edna, como a Edna deveria ser
para ser essa pessoa empoderada? O que você, quando você pensa nessa pessoa empoderada, o que essa pessoa empoderada faz? O que é esse poder para você? Como é que você enxerga isso? E o que essa pessoa deveria ser? Ou o que você deveria ser para poder falar com integridade disso? Entende? Para poder falar, posso falar. Se eu ficar assim, eu posso falar. O que seria isso? A primeira coisa é não me preocupar com o que o outro vai pensar do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Não, para mim, uma pessoa empoderada, ela vai lá, faz o que ela quer fazer, o que ela sente que precisa fazer e não se preocupa com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer. Por isso que eu falo nesse sentido que é o orgulho, né? É o medo do que os outros vão pensar, tipo assim, quem ela pensa que é para estar falando sobre isso ou para estar escrevendo sobre isso. Tá, entendi. Então vamos lá. Tô entendendo, estamos indo junto. Escureceu aqui a imagem, né? Peraí, deixa eu ver um negócio. Tá, ficou escuro? Sei lá. Não sei por quê. Vamos continuar. Então, eu entendi. Então, você tem muito medo do que o outro vai dizer. Ok. Quem ela pensa que é para dizer isso. Vamos ver se eu peguei a história. Mas, ainda assim, se você não é o que você diz, a pessoa tem razão. Faz sentido? Faz. Então, o que é que você deveria ser? Eu vou fazer de novo a pergunta. Porque não é sobre o que o outro vai pensar. Porque, ó, se eu falo que eu sou alta, mas eu sou baixa, e eu vou falar que eu sou alta, que eu tenho 1,5 m, eu vou falar, não, que eu sou grande, e a pessoa pensar que é uma mentira, ela tem razão. Não é uma verdade, é uma mentira. Né? Então, o que é que você, vou perguntar de novo, porque você falou sobre o outro, eu quero perguntar o que você teria que ser para isso que você fala ser uma verdade? O que é que você teria que se tornar para não ser uma mentira? Para o outro falar, ok, ela é empoderada mesmo. Como você deveria ser, o que dentro da sua psique, do seu espírito, do seu sentir, é uma pessoa empoderada. O que você deveria ser para poder falar com essa integridade? Entendeu? Porque daí o outro não é mentira, é verdade. Pode vir aqui ver. Então, o que você deveria... Percebe que está em você? Sim. Sempre está na gente, né? Então, só estou provocando, porque é natural, a gente vai dando volta, 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 é normal, todo mundo faz isso, eu também faço. Então, é normal que a gente vai fugindo, porque a gente vai entrando aonde? No cerne da questão, lá na camada, a gente vai tirando as camadinhas da cebola e vai indo buscar lá. Então, o que é que você deveria ser para esta mensagem não ser uma mentira? Para o outro não tem que falar. Ó, se você falar assim, olha, você fala assim, eu sou loira. A pessoa vai falar, não, onde que ela tá loira? Não tem nada loira, nem tinge os cabelos. Agora, se você falar assim, eu sou mulata. É verdade? Tem integridade? Tem postura? Tem. Como é que eu vou falar que é uma mentira isso? Eu não tenho como discordar de você. É real, é a sua vida. E aí pensa na sua vida. Agora, não só no físico, que é uma coisa óbvia, né? Que eu tô colocando só pra gente. Não tem como falar. Da minha vida, quem sabe sou eu. Você pode falar qualquer coisa, mas você não pode falar que eu não vivi o que eu vivi. O que eu vivi, eu vivi. E só eu sei o que eu vivi. Então, o que é que para você falar desse empoderamento, que é algo que você gosta, algo que sintoniza com você, que tem no seu espírito, que está na sua alma, você precisaria ser para isso integrar, ficar íntegro em você e você poder falar com mais convicção, com essa verdade. Como você deveria ser dentro da sua... O que você acha aí? Como você acredita que seria o ideal? Eu acho que eu preciso acreditar em mim, acreditar na minha, sabe, acreditar na minha equipe espiritual, acreditar em quem eu sou, na minha história, acreditar que eu sou. E parar de duvidar.
Parar de duvidar da sua equipe espiritual. De mim. Mas acreditar no quê? É isso que eu não estou entendendo. No quê? Se eu falei na sua equipe espiritual, você falou não. Então, em você. Naquilo que eu sinto. Tá. E o que é que você sente? Que é esse o caminho, que é disso que eu gosto, que isso me preenche, sabe? Assim, acreditar nisso. E quando você falou o que eu preciso fazer, como que eu preciso ser, veio muito essa questão assim de não ficar só pensando nas coisas, fazer, sabe? Porque eu fico muito no campo das ideias, muito pensando, muito planejando, muito idealizando as coisas e na real eu não faço, eu não vou lá e faço, sabe? Tá, entendi. Planejando e idealizando. Tá. E o que, de todas essas ideias que você tem, que você já vem planejando e idealizando, que você poderia fazer, que você ia sentir isso? O que dessas ideias que você coloca, você fala, eu vou fazer isso, e isso eu vou fazer. Que você idealizou e vem planejando, mesmo que está mais ou menos aí nas ideias, não é? Mesmo que não está. Tá. O que você poderia fazer de fato? O que você vem planejando que você poderia fazer? Porque você falou, eu venho planejando e idealizando e não faço nada. Qual é esse plano? Fazer o quê? Eu quero fazer um workshop, eu quero fazer um dia de vivência, eu quero fazer 3 dias, eu quero ir quero ir para São Paulo fazer um negócio, eu quero dar um curso de não sei o quê, eu quero atender 2 clientes por dia. O quê que nessa idealização e planejamento você teria que fazer? Hoje, Andresa, esse ano, quando eu entrei na turma 17, eu tinha um monte de planos que eu ia voltar a fazer os vídeos, que eu ia voltar a postar no YouTube, né, lá no meu canal, que eu até comecei a fazer vários reels e várias coisas assim, e aí depois eu comecei a entrar nesse lugar assim de que eu estava vivendo muito uma ilusão. Por quê? Porque a minha área financeira, a minha vida, né? Toda essa questão estava totalmente destruída, sabe? Assim, eu acabei com todas as minhas reservas financeiras, eu passei mais de anos sem ter nenhum cliente de coach, porque eu comecei com coach e, assim, dependendo da pensão da minha filha, dependendo do auxílio dos meus pais. E esse ano, assim, a coisa, né, quando eu comecei no manoterapeuta, que os véus começaram a cair, eu entendi que, poxa, eu não estava fazendo, né, tipo, eu estava, na verdade, me afundando cada vez mais nesse poço de ilusão, de que as coisas iam acontecer, e, né, de ficar só idealizando e falando e não agindo. Então, o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer o tratamento em mim, né, eu fui sentindo, né, cada vez mais essa coisa de que eu precisava procurar um outro trabalho, voltar para o mundo corporativo para poder me reestruturar financeiramente, para daí eu me sentir nessa honestidade de falar que, né, que o que eu acredito é o que transformou realmente a minha vida. Então, eu estou nesse processo, sabe? E por isso eu não estou conseguindo nem criar conteúdo. Eu sento, às vezes, para fazer alguma coisa, eu não estou conseguindo porque eu acredito que eu estou passando por esse processo de reestruturação e que talvez não seja o momento mesmo. E aí, o que está sendo difícil, né, nessa questão do orgulho é aceitar esse processo, sabe? Aceitar que, né, eu
né, na minha cabeça, eu errei, eu falhei, eu perdi muito tempo, sabe, para reconhecer que eu estava acabando com a minha questão financeira, que eu estava vivendo Entendi. uma farsa, né, Entendi, em entendi, relação à dor. É nesse entendi. sentido. Eu entendi mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque todos os dias eu estou nessa internet, todos os dias eu estou com os meus alunos, todo dia eu estou na comunidade, todo dia eu estou falando isso. Porque tá todo mundo vendendo a ideia. E quando você fala que você vem, e eu não estou falando mal de coach bom, eu estou falando mal de gente que fica falando que é só você pensa, sinto, acredito, bate no peito, que você é foda, e que as pessoas compram essa ideia que não é verdade, foi o que aconteceu com você. Você ficou muito tempo gastando todo o seu dinheiro com esse monte de curso de empoderamento que bate no peito, que quebra madeira, que fala que você é foda, que você é foda, que você é foda. E você ficou iludida com isso tudo. Tem um monte, porque isso vende, e vende muito. E eu não tô falando de gente boa, porque eu sei que tem muita gente boa no mercado que ajuda de verdade a olhar para os reais valores e falar assim, você é bom sim quando você fizer. Enquanto você não fizer, você é igual todo mundo. E todo mundo pode muito, pode tudo, mas a gente tem que ter coragem de ser aquilo que a gente veio para ser, de ser aquilo que a gente nasceu para ser. Tem que ter muito peito para ter esse empoderamento feminino ou empoderamento como um todo. E bater no peito uma mãe que sai todo dia para trabalhar, porque tem os filhos para cuidar, porque saiu com um cara que era ruim, que não servia, enfim, o que quer que seja. E que aí ela assume, porque eu fiz, quem mandou eu sair com ele agora? Eu vou trabalhar e eu vou cuidar dos meus filhos do jeito que der. Eu vou fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Isso é poder. Não é fazer vídeo na internet, fazer. Então, uma pessoa que às vezes não tem o financeiro extremamente organizado, mas ela bate no peito e assume a vida da maneira como ela é, com todos os erros que ela cometeu. Às vezes ela pensa, poxa, se eu não tivesse feito isso naquela época, se eu tivesse deixado para ter um filho um pouquinho mais velha, eu poderia ter me organizado melhor. Mas ela assume, às vezes sem nenhum real no bolso, essa pessoa é empoderada para mim. Essa pessoa empoderada. Então, o que eu quero, eu entendi perfeitamente a ilusão que você entrou e que muita gente entra. Muita gente, e eu fico todos os dias falando, e eu acredito que sim, a gente pode muito na consciência de saber que eu sou não na ilusão. Então, o que que eu quero, por que que eu tô falando isso? Porque é assim, a gente faz o que tem que ser feito. A gente faz o que tem que ser feito. E eu não estou falando que você não pode ser uma boa coach, que você aprendeu muito, inclusive o que não fazer, para não iludir o outro. Inclusive o que não fazer. Então, de repente, está na hora de fazer o que tem que ser feito. Para você poder ter a integridade que você precisa, inclusive para falar do jeito que eu estou falando. Porque eu sou Master Coach. E eu sei que o coach ele pode ser muito bom, como ele pode ser destruidor. Isso depende do profissional. Então, ele não é ruim. Como religião. O problema não são as religiões, são os religiosos. São as pessoas. Então, o problema não é o coach, são os profissionais que podem sim ajudar muito. Ou podem vender mais ilusão. Porque ilusão vende. A ilusão da vida perfeita, cheia de dinheiro. E não tem nenhum problema com a vida com dinheiro. Só que eu tenho que assumir as responsabilidades. Primeiro, de querer o dinheiro. Né? De viver. Então, quando você fala da ilusão das coisas acontecerem, é assim, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. E essa é a gente precisa fazer a coisa acontecer. Então, se voltar para o mundo corporativo agora vai te dar essa potência, e dane-se quanto você vai ganhar. Dane-se o que você fez de errado. Igual eu falei, é uma mãe que às vezes teve os filhos, e às vezes ela pensa, caramba, se eu tivesse tido um pouquinho mais velho, eu teria trabalhado mais, eu teria me estruturado melhor. Não importa, a gente viveu o que tem que viver, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer, elas acontecem. Eu só preciso assumir a responsabilidade para mim e falar, o que é que me falta agora? Diminuir o meu orgulho e voltar para o mundo empresarial, quem sabe esse seja o aprendizado.
quem sabe esse seja o aprendizado espiritual. Esse seja o orgulho que você precisa diminuir. E por quê? Porque quem te avisou? Seus pais, sua filha, alguém que paga a pensão para ela. E é esse orgulho que você tem que quebrar. É esse perdão que você tem que ter, não deles, o seu. Porque você bateu no peito e falou, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer, e agora é com isso que você tem que lidar. Então, o aprendizado, o trabalho tá aí. Entendeu? Não, isso é o seu poder. Quando você assumir, eu fiz, eu fui prepotente, eu não tinha consciência, eu achei que eu tinha, mas eu não estava tendo no momento, e vocês tinham razão. Vocês tinham razão. Eu não estava vendo. Eu me perdoo por ter sido iludida, eu me perdoo por ter sido vaidosa, orgulhosa, boba, tudo que a gente precisa se perdoar, que a gente é, mas você é, e todo mundo é. Nisso ou em outras coisas. A gente acredita no príncipe encantado, e aí depois toma um toco. É tudo igual. Aí quando a gente não assume, não aceita isso, e absorve, né? Então tem mais a ver com você assumir e absorver isso, assumir para as pessoas também. Que você errou, que você não estava enxergando, que você foi boba, por exemplo, que você foi grossa quando você falou o que você queria, que você vai com humildade agora resolver essa questão, entender que o outro não tem que te perdoar de bate-pronto. É você quem tem que se perdoar, porque o outro está lidando com a dor dele, com a dor daquilo que a gente meteu a boca e falou do jeito que a gente quis. Agora o outro tem que me perdoar. Não, agora ele tá ocupado lidando com a dor dele. Quando a gente olhou lá para o nosso pai, para nossa mãe, e falou, vocês são uns bosta. Olha a vidinha de merda que vocês têm, vem me falar de vida boa. Então, e aí eles estão lidando com a dor deles, então eles agora têm uma ocupação. Resolver aquilo que está pegando neles. Não me perdoar. Não significa que ele não vá um dia. Mas às vezes não é na hora que a gente quer. Entende? Então tudo isso a gente precisa lidar. Então o aprendizado está aí. Independente de você ir para uma empresa ou não. Se você precisar disso para aprender, é isso que você vai fazer. Se você aprender de uma outra maneira, pode ser que não seja isso. Quando você faz isso, mas entende que não é só a empresa, é o quê? É o assumir, é o olhar para as pessoas e pedir desculpa por ter sido o que a gente foi. Né? Eu estou trabalhando, André. Eu entrei e assim, está sendo muito desafiador, porque assim, sabe essa questão da humildade, sabe assim, quando parece que você desaprendeu um monte de coisa e que você está precisando ser humilde e falar, cara, isso aqui eu não sei, eu preciso, né, aprender e assim, eu tô levando cada tapão, assim, sabe, que tá me ensinando muito, né, e tá pegando muito essa questão, né, de ser humilde. Eu não voltei para a área que eu trabalhava, eu tô em outra área completamente diferente, nova, que inclusive mexe com valor, com dinheiro, e eu acho que tem um pouco a ver, sabe, com essa questão de aprender, né, que também é para eu me valorizar, é também para eu aprender a lidar com isso, e assim, falar com você hoje, assim, eu não sei, eu senti que eu ia conseguir hoje falar com você, né, mas é muito, sabe, nesse lugar, assim, de aceitar todo esse processo. Porque é aí que está o seu poder. É aí que está o nosso poder. É no poder do aprendizado, no poder dessa humildade, é no poder de não ter emprego melhor, não tem coisa melhor, porque esse emprego é uma porcaria. Isso não existe. Sim, não. Trabalho é trabalho, todo mundo precisa de todos os trabalhos. Eu posso me melhorar, eu sempre vou ser uma estagiária na área que eu não atuo. Então, se hoje eu resolver fazer qualquer outra coisa, eu vou ter que começar do zero, porque eu não sei fazer outra coisa. Isso não é vergonha para ninguém, é experiência, é integridade,
É não se sentir melhor, porque não sou melhor só porque falo na internet. Ou só porque sei lá o quê. Não sou melhor do que quem cata latinha. Não sou melhor do que quem limpa uma casa. Não sou melhor do que o porteiro. Não somos. E aí está o nosso poder. É nesse lugar que eu me empodero. Somos iguais e essenciais. Essenciais. E aí a gente tem poder. Porque aí a gente tem poder na nossa essência, no nosso espírito, no nosso coração. E aí eu sou terapeuta na fila do banco, eu sou terapeuta espiritual, energético, onde quer que eu esteja, porque eu estarei onde eu preciso estar. Porque todo mundo precisa, em qualquer lugar. Então, aí está o poder. E aí você tem vídeo para fazer com todo o poder, se você quiser. E aí você pode montar um workshop, idealizar e planejar para falar de humildade, se você quiser. Porque você sabe a ilusão, você sabe onde você foi, você assumiu sua humildade e agora eu retomo ela com todo o poder. Ainda que eu não tenha um centavo no meu bolso, porque o meu poder não tem a ver com isso. Meu poder é eu poder levantar o meu rosto. Eu acreditava que tinha. E encarar a vida e viver de cara, de rosto levantado, de cara lavada. Como os antigos diziam, a minha avó dizia, que o nome era a coisa mais importante que ela tinha, mesmo que ela não tivesse um centavo no bolso. Ela falou, porque com o meu nome, se eu precisar de alguém, de uma ajuda, eu vou conseguir. Então, eu não tenho vergonha. Eu preciso das pessoas, mas eu arco com as minhas responsabilidades. Se eu não tenho para pagar, eu me coloco à disposição para ajudar a cuidar do filho dela num dia. Eu faço, então, o meu nome, ela falava, vale mais do que o dinheiro no bolso. Isso é poder. Isso é uma pessoa admirável, ainda que ela não tenha um centavo no bolso. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. As pessoas só te dão importância se você tem dinheiro. Se essas são as pessoas, se essa é a condição para as pessoas ficarem ao meu lado, eu prefiro que elas não estejam. Porque é esse tipo de pessoa? Esse é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado? Não. Eu não quero. Isso não me interessa. Isso não tem integridade espiritual. Isso não tem valor espiritual para mim. Para mim também não me interessa, porque eu, assim, os amigos, né, que eu tinha, né, eles foram todos foram embora. Né? Eu passei por um tempo assim muito sozinha, sem ninguém. Por quê? Porque e assim, eu não entendo tinha, que né? também, né, tem pessoas que vêm e vão, isso é natural da nossa vida, né? Tem amizades que Sim. vão, ficam um tempo, depois vai, depois encontra de novo, é legal, tal. Mas que essa não seja a condição, entende? Se o meu amigo só é meu amigo porque eu tenho uma posição, se o meu amigo só é meu amigo porque eu tô numa situação boa, se meu amigo só é meu amigo, ele não é meu amigo. O meu amigo é aquele que fica, que é do meu amigo, não aquele que faz tudo por mim, porque isso não é coisa de amigo, isso é coisa de pai, de mãe, não de amigo. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. Ai, meu amigo não fez tudo por mim. Sim, isso não é função de amigo. Né? Mas assim, é aquela pessoa que vai olhar para minha cara e falar, que merda, hein, que tu tá fazendo. Puxa, mas que cagada. Mas estamos aqui, vamos lá. Entendeu? E gosto de você sem, que você com ou sem dinheiro, porque tem uma relação. Então, assim, é sobre como eu vejo e como eu quero que as pessoas estejam do meu lado. Os que são meus amigos mesmos vão ficar. Os que não são, vão embora. Mas se já não eram meus amigos, nunca foram, entendeu? Nunca foram. E também, a sabe, amizade Andresa, se constrói, é uma coisa demorada. Ninguém fica amigo da noite pro dia. Só é quando a gente é mais novinho, mas a amizade, ela vai se construindo, ela demora um grande tempo,
para se construir. Existem colegas, existem amigos de balada, existem amigos de amigos mesmo, que nunca nem vai para balada. Então tem também os amigos, cada um com o seu jeito, cada um com a sua... Né? Tem amigo que é super amigo de sair junto, e amigo mesmo, e tem amigo que nunca sai junto, mas quando você precisa falar alguma coisa é com ele. Às vezes não é com esse. Tá tudo certo. Então aí tá E no esse processo poder. do despertar também, né? A gente vai se distanciando porque já não bate mais as ideias, né? Isso é Os uma pensamentos. verdade, mas isso não muda o sentimento do amigo. Porque também, senão a gente entra na ilusão. Outra ilusão do despertar. Eu tenho amigos que não têm essa consciência toda, mas eu amo eles do mesmo jeito. E que eu quero, às vezes, estar com eles. Aí começa aquela conversa, nada a ver. Aí eu falo, tá bom, já deu para ir embora. Eu fico lá 1 horinha, 2 horinhas, eu falo, já deu. Mas eu tenho vontade de estar perto às vezes. Eu tenho vontade de me conectar, porque eu amo. Porque não tem nada a ver. Só porque ele pensa diferente de mim, ele é ruim. Não! Eu tenho Eu amo alguns essa pessoa, independente de quem ela, de como ela vive a vida, entende? Porque a gente não escolhe de quem a gente gosta. A gente gosta. A gente até pode não concordar com algumas atitudes. Mas se não, eu sempre falo, seria muito simples. Todo mundo só ia gostar do certinho, do rico, daquele menininho, da moça, e ela ia gostar só do mocinho direitinho, daquele que já trabalha, que tem uma família boa, que o pai já tem pensão. Mentira, a gente gosta das encrencas, das mais porcaria. Porque não tem nada a ver com isso. Se a gente, não é uma questão de escolha. Porque a gente escolhe. Não, não escolhe. Amor é uma coisa que a gente gosta. Vocês têm uns amigos que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, mas eu gosto de fazer o quê? Pessoa daquele jeito faz tudo errado, sei lá. Eu gosto. Então, uma coisa é você compactuar com coisas erradas, outra coisa é você gostar ou não gostar de uma pessoa. São coisas diferentes. Coisas distintas. Então, André, também isso. Senão a gente entra em outra ilusão de ser melhor. deixa eu só compartilhar uma coisa com você que veio agora de sentido de falar. No final do tratamento, né, do meu bloco de tratamento, que eu fiz a jogada da mesa real, saiu como conselho a carta central, o coração. Sim. E como problema, a carta do cavalheiro, né, que é a imaturidade emocional, né? Imaturidade emocional, E o conselho, a ansiedade, querer resolver tudo de ontem para hoje, ficar ansioso, porque é a carta, né, de quando a gente está imaturo, a gente acha que quer que tudo seja do jeito que a gente quer. Não é? do jeito que a gente quer, né? E na hora que a gente quer, e assim, e não é, né? Não. As coisas não são. Na verdade, conforme a gente vai ganhando consciência, tudo vai ficando muito mais rápido. Mas é a consciência real, não uma consciência ilusória. Né? Isso tudo que a gente fala aqui, que nem você falou, eu queria entender os processos, fome de entender os processos que envolvem o meu orgulho mal usado. Então tá aí. Né? Você entende, então assume. Então, aí, se você tem integridade, sim, com tudo isso, com trabalhar isso, de fazer os seus vídeos. Quando isso estiver encaixado em você. Entendeu? Como você teve coragem de falar tudo isso para mim, eu errei. Isso é íntegro, isso é poder. Isso é empoderamento. Entende? Isso é empoderamento. E eu estou fazendo o que precisa ser feito para resolver os problemas que eu mesma criei. Isso é poder. Aí você retoma o seu poder. Aí você pega ele na sua mão de novo. Entende? Aí você tem esse valor. Qual é o valor? O valor do seu trabalho. Não importa qual é o seu trabalho. Só por ser um trabalho, você fazendo o que tem que ser feito, já é valoroso por si só. Você já vale muito só por isso. Isso não tem nada a ver com 1 centavo. É isso que a gente precisa entender. A carta do coração fala da solução a partir do amor próprio, do amor para o outro e do próprio. Mas eu só me amo se eu tiver dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, aí eu não valho nada. Aí tá errado. Aí é que é a dor. E é um trabalho. Isso a gente vai ficar calibrando a vida inteira. A gente vai, tem hora que a gente sente, mas a gente tem que estar presente para essas coisas. Mas são essas coisas que fazem a gente ser depois um terapeuta de verdade, sabe por quê? Porque você não vai fazer com o outro o que fizeram com você.
criar uma ilusão de uma coisa que você sabe que não é exatamente assim. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Tudo. Mas tem todo um caminho de desconstrução de processos internos muito profundos, ancestrais, de família, de sentimento de inferioridade, de orgulho, de um montão de coisa, né? Que a gente precisa trabalhar, ganhar consciência de tudo isso, tratar, entender que tem processos que eu vou ter que viver, como é que eu posso reagir? Aí sim eu vou ganhar, eu tenho esse poder todo. Né? Quanto mais eu abro a minha mente para a realidade, né, mais consciência eu ganho. Quando eu ganho consciência, aí a coisa é assim, o karma desfaz assim, assim, ó. Só que a consciência real, e normalmente a consciência real é em assumir o erro que eu cometi. A minha vida está do jeito que está porque eu deixei chegar. Porque eu era vaidosa, porque eu era orgulhosa, porque eu era doida, porque eu era, sei lá o que, todo mundo nas suas doidices. E todo mundo tá tudo certo, porque se a humanidade está evoluindo, estamos todo mundo no mesmo nível. Não tem ninguém melhor, tá todo mundo passando por tudo isso. É normal, é natural. Então não se sinta uma porcaria porque você caiu no conto do vigário. Não se sinta uma porcaria, porque às vezes a gente entra lá nos golpes lá das internet. Às vezes a gente fala, mas eu sou tão esperta, entrei nessa merda, como eu sou besta. Todo mundo, a gente é assim que é. E a gente está só aprendendo. É experiência. A gente precisa cair uma hora dar risada do tombo. Me acho tão esperto e caí nessa merda. Aí, que tonta. E aí, eu, você, todo mundo, entendeu? Não é você que é a tonta. Eu também. Quer dizer, quantas já não caí nas conversas dos outros, que mente. Ou que nem mente, mas conta uma ilusão e eu acredito na ilusão. É uma ilusão sem fim. E eu caímos. E a gente fica esperando, né? Assim, eu fiquei me culpando muito porque, tipo, eu fiquei falando, mas por que que eu esperei tanto, né? Porque eu realmente, quando você fala assim, que você acredita quando que a pessoa fala que não consegue, porque ela não consegue mesmo, eu não conseguia, Andresa. Eu não conseguia dar o passo, sabe? Eu não conseguia dar o passo. Eu sabia que eu precisava tomar uma atitude, que eu precisava fazer alguma coisa para fazer dinheiro, mas eu não conseguia. Eu falava, segunda-feira eu vou, e eu não conseguia, sabe? Eu só consegui depois que eu comecei a fazer o bloco de tratamento e que a coisa começou. Porque o bloco de tratamento vai limpando e aí você vai enxergar a verdade, que é a verdade que vai te libertar. Só que quando a gente acorda para ela, a gente percebe que a gente acabou de acordar com os cabelos descabelados, tudo daquele jeito que a gente falou. Né? Tá. Mas aí a gente tem que ter muita coragem de ser quem a gente é. E aí, ser quem eu sou é enfrentar, ter coragem de ser a orgulhosa que eu sei que eu sou. Então, quando eu tenho que ter coragem de enfrentar as cagadas que faço, a vaidade que entrei, as burrices que me enfiei. Então, tudo isso é ter coragem. Precisa de coragem para enfrentar quem a gente é como um todo e tudo aquilo que a gente nasceu para ser. Porque a gente vai lidar com um monte de variáveis. E a gente pode tudo dentro dessa consciência maior. E tudo sobre mim, não tudo sobre o outro. Não tenho poder para mudar a vida do outro. Porque a gente, quando fala de poder, a gente quer começar a ter poder para mexer na vida do outro. Não, é poder de enfrentar quem eu sou. Esse poder é o único que está na minha mão. Tá bom? Tá bom. Espero que tenha trazido muita consciência para você. Assume, não tenha vergonha do que você viveu, não tenha vergonha do trabalho que você faz. É íntegro, é honesto, é empoderado, porque você está fazendo o que precisa ser feito, porque agora é o que precisa ser feito, é isso que eu vou fazer. E aí a sua espiritualidade encaixa perfeita. Não tem como. Não dá errado. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Andresa. Obrigada, me ajudou muito. Edna. Que bom. Fico Obrigada. feliz. Obrigada. Beijo. Tchau, beijo. Amo você, tá? Ah.